Eu já esperava que Gladiador 2 fosse grande, fosse tipo um filme gigantesco devido ao tamanho que o primeiro tem. Mas depois que eu assisti a 5 minutos do filme, né, um mega trailer que eles exibiram aqui na CinemaCon, eu vou ter que rever isso tudo, porque ele é muito maior do que eu imaginava. E eu já tava imaginando que ia ser uma coisa grande, porque eles decoraram aqui o Caesar Palace em Las Vegas com um monte de coisa de gladiador. O presidente da Paramount entrou numa biga e cheio de exército de gladiadores lá também. Falei, pô, esse negócio vai ser grande. Mas mesmo assim, bicho, quando o Ridley Scott entrou na tela e aí começou a chamar todos os atores, Denzel Washington, Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn, são os principais atores que tem aqui em Gladiador 2, eu fiquei realmente impressionado. Vamos lá para eu descrever para vocês o que eu vi nesses 5 minutos de trailer e o que eu acho, né, do que foi a sensação que isso me passou. Esses 5 minutos começam com o personagem do Paul Mescal, lembrando do que aconteceu no primeiro filme, quando um escravo conseguiu desafiar um imperador, né, que é literalmente a história do Maximus. E aí ele tá embaixo de uma arena, assim, né, que parece ser o Coliseu, e ele começa a pegar na areia, nas coisas e tudo mais, e ele fala, esse lugar aqui representa o poder, né, representa a superação. E aí você vê que ele começa a ter cenas como se ele fosse um escravo barra um gladiador. A gente não conseguiu saber nesses 5 minutos exatamente a relação dele com o Maximus, ou enfim, com o imperador do Joaquin Phoenix. E aí, a gente começa a ver ele indo para batalhas em arenas menores. Muitas batalhas, mas muitas batalhas mesmo. E aí começam as coisas bizarras, gente. As coisas bizarras de grande, né, de legais. Primeiro você vê ele entrando numa grande arena, onde essa arena, que não é o Coliseu ainda, tá cheia de macacos, tipo assim, babuínos gigantes, cheio de sangue na boca e com correntes, porque eles estão arrancando a cabeça e os membros dos outros gladiadores que estão lá. E aí o Paul Mescal, que tá sem camisa e todo ensanguentado, com uma espada começa a lutar contra eles também. E isso entra na mesma cena, entra o Denzel Washington, que parece um guia, né? Tipo aquele personagem que guiava muito o Russell Crowe no primeiro filme, falando para ele sobre que o Coliseu, né, era uma arena antigamente onde colocavam-se as pessoas para demonstrar o que era o poder, né? O que era o poder. E aí ele vai guiando assim o Paul Mescal pela história, contando a história do que aconteceu lá atrás. E aí começam as primeiras imagens do Coliseu. Nas primeiras imagens que aparece, a gente vê a arena central do Coliseu cheia de água, como se tivessem colocado um lago lá dentro. E aí 2 barcos entram com vários soldados lá dentro, e nesses soldados eles começam a lutar dentro do barco e um deles cai dentro do lago, e aí, mano, um tubarão vem e come o cara. Velho, eu falei, mano, os caras colocaram um tubarão na porra do filme, como assim? E aí a história começa a avançar. No próprio Coliseu dessa Hora dos Tubarões, aparece pela primeira vez o Imperador, que vai ser interpretado pelo Joseph Quinn, o cara que vai ser o Tocha Humana, né, que você conhece também como o Ed do Stranger Things e que vai estar no Lugar Silencioso. Ele estava aqui, inclusive, hoje. E ele tá, cara, imagina o Joaquin Phoenix, o Imperador do Joaquin Phoenix, só que ainda mais surtado. Ele tá branquelo, assim, como se estivesse com um monte de maquiagem, um monte de olheira aqui, assim, sabe? Meio vermelho aqui, assim, e bem mais dourado, né? Tipo, ele tá todo dourado, e ele tem do lado dele o que parece ser um general, que é o Pedro Pascal. Em determinado momento ele vai e coloca uma coroazinha nele lá, e este general é também o protagonista de várias cenas de batalha que a gente vê aqui do Império Romano contra alguns rebeldes. E em uma dessas cenas, enormes também, a gente vê, sério, deve ser uns 8 barcos gigantes na água, indo contra uma fortaleza gigante, assim, numa terra, numa guerra gigantesca que tá rolando. E o Paul Mescal, ele tá nessa cena também, lutando contra todo mundo, então liderando um exército. E aí, corta várias cenas onde você vê o imperador falando com o Pedro Pascal, dizendo que ele quer o poder e que ele vai mostrar para as pessoas quem tem o verdadeiro poder, até que a gente vê um momento em que o próprio Paul Mescal está entrando no Coliseu. E aí ele vai entrar no Coliseu, e na hora que ele entra, começa a entrar, corta uma cena bem rápido para mostrar ele e a Connie Nielsen, que é a irmã do imperador do primeiro filme, dando para ele um anel do Maximus, e tá escrito Maximus aqui assim, sabe? E aí nesse momento que você vê, ele entra com mais uns 5 caras assim, uns 5 gladiadores, ele tá de armadura, e mano, começa um silêncio do nada. Bum.
uma fumaça meio poeira assim, e sai um cara montando um rinoceronte dentro do Coliseu, maluco. Tipo, ele entra, sério, gente, sério, se você achava lá a cena do tigre, né, legal e tal, mano, imagina, tubarão e rinoceronte, e macaco. Véi, é sério, quando entrou o rinoceronte eu falei, que isso, maluco? E aí o Paul Mescal fica na frente do rinoceronte assim, ele pode vir, não sei o que, mano, o cara vai, ele se joga pro lado. E aí começa, corte de várias cenas, de guerra e tudo mais. Uma hora do tipo, o Denzel Washington fala bem assim pra ele, pra Connie Nielsen, na verdade, ele fala, só existe uma lei que vale em Roma, é a lei do mais forte. Né? E aí o imperador, aparece o imperador matando um monte de gente, aí ele faz, né, aquele símbolo também. Muitas cenas no Coliseu, mas também muitas cenas fora dele também, sabe? E aí, pra finalizar, a gente acaba vendo em determinados momentos, assim, tipo, muitas cenas cortadas, a gente acaba vendo alusões ao primeiro filme. Né, muitas delas, na verdade. O próprio imperador lembra do Maximus, a Connie Nielsen dá o anel e fala pra ele da história do escravo que conseguiu virar um gladiador e derrotar um imperador. E aí, no fim das contas, ele está entrando numa arena que não parece o Coliseu nesse momento, e ele coloca a espada assim pra cima e fala, isso aqui é sobre sobrevivência. E aí mais cenas de guerra. Gente, foram tipo 5 minutos de vários cortes, onde a gente vê que vai ser uma história de superação, digamos assim, né, dos underdogs, assim, das pessoas desmerecidas e tal, contra o Império. Né? E tá num momento de crise do Império, muito grande de crise do Império, pelo que dá a entender aqui. Eles vão trazer uma nova geração de personagens. O trailer tava o tempo inteiro, uma nova geração de guerreiros, uma nova geração de rebeldes, né? Que vai ser uma rebelião contra o poder, contra as instituições que estão tentando controlar as pessoas. E controlar as pessoas como? A partir do pão e circo, né? Do tipo, você vê as pessoas muito pobres, tudo sendo destruído, mas aquele glamour com o imperador o tempo todo. E aí, no final, o Paul Mescal luta contra o Pedro Pascal. Então a treta vai ser deles dois, né? E talvez seja uma treta que o Pedro Pascal, que em determinado momento ele pergunta pra Connie Nielsen, do tipo, que ele não queria continuar a destruir a vida das pessoas e tudo mais. E eles dois lutam no final. Tá? Eles dois vão lutar no final, dá pra ver isso? E o que eu digo que vai ser meio contraditório do Pedro Pascal é que dá pra ver que apesar dele seguir as ordens do Império, não necessariamente ele acredita em tudo que tá fazendo, né? Então vai ter essa treta. E aí, já mais pra última cena, assim, o Paul Mescal aparece com a espada em punho, olhando assim pra todo mundo e falando, colocando a espada assim, falando, o que nós fazemos na nossa vida ecoa para a eternidade, lembrando exatamente do que o Maximus falou lá no primeiro filme também. Gente, eu fiquei, assim, chocado, sabe? Tipo, com o tamanho do filme. O Ridley Scott já é conhecido por fazer esses grandes épicos, né? Cruzada, Gladiador, Prometheus, Alien, os filmes do Ridley Scott têm uma escala muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo, né? E ele é conhecido por fazer esse tipo de filme. E ele tem feito filme, cara, o tempo inteiro, assim, ele não tem parado de fazer filme nenhum. E agora, ele vai, né? Ele fez o Napoleão, gente, agora há pouco tempo, que também era um filme gigantesco de guerra, de história. Poucas pessoas em Hollywood são tão capazes de fazer filmes assim, nessa escala como ele. E com certeza, o filme mais laureado da vida dele, eu acho que foi o Gladiador, né? Claro que ele tem outros, na minha opinião, ele tem outros filmes bem melhores, né? Como o Blade Runner, como o próprio Alien e tudo mais. Mas é um cara que impressionantemente segue trabalhando muito e com a capacidade de trazer um filme que tem a essência do cinema, daquela era de ouro do cinema de Hollywood, onde eu vou fazer um filme gigante, eu vou fazer um filme enorme, porque eu quero passar a sensação pra vocês de viver naquela época, sabe? De estar naquele momento. E eu acho que muito do mérito do Gladiador era isso. Esse nível de detalhamento na produção e também do carisma dos atores que estão ali. E eles escolheram um elenco muito bem novamente. O Paul Mescal é um baita de um ator, né? E, pô, não precisa falar nada do Denzel Washington, Pedro Pascal e o Joseph Quinn, né? Mas o Denzel Washington, ele é o cara aqui. Este é o filme que vai ser colocado da Paramount para ir pro Oscar, não tenha a menor dúvida disso. Belezinha? Qual a sua expectativa para Gladiador 2? Deixa nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Eita, até cuspi. Tchau.